Hoje eu quero compartilhar com você. Meu Deus, o nosso tempo passa tão rápido. Hoje eu preguei aqui pela manhã, falei, Jesus, como é bom nós compartilharmos a palavra do Senhor e ver a palavra do Senhor fluindo e acrescentando. Essa semana, raramente acontece isso comigo, raramente. Geralmente eu identifico em oração temas e assuntos que a igreja precisa aprender. Mas dessa vez, essa semana, estava dormindo e acordei de madrugada e o Senhor falou comigo. Simplesmente acordei, abri os olhos e o Senhor falou comigo, eu quero que você pregue sobre um assunto. Falei, eis-me aqui, Senhor. Eu falei, qual assunto, Senhor? Ele falou, sobre adversidades. Sobre as adversidades da vida. É só isso que eu quero que você fale. Falei, aleluia, então o Senhor tem que me dar a palavra. E acredite em mim, o Senhor já me deu as 3 palavras que eu vou compartilhar. Já não está desenvolvida completamente, mas eu sei qual palavra o Senhor tem para cada domingo. Então, 3 domingos nós vamos falar sobre a riqueza das adversidades. Por quê, pastor? Porque todos nós oramos para que as adversidades se afastem de nós, que elas passem ao largo. Mas as adversidades são da parte de Deus para nós ferramentas para o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento. Então hoje eu não tenho tempo para entrar nesse assunto sobre a soberania de Deus. Então o que você ouve meio que constantemente? Que tudo é a vontade de Deus. Então você vê ali uma pessoa com câncer e ela morre, aí você chega para dar uma palavra de consolo e fala assim, pois é a vontade de Deus, fazer o quê? Irmão, a vontade de Deus foi revelada lá em Gênesis. A vontade de Deus que o homem não morresse. A morte entrou na vida do homem e no mundo por causa do pecado, uma consequência. Então este mundo jaz no maligno e tudo que está nesse mundo concorre com o plano de Deus para nós. Você está entendendo? Diga amém. Então, não saia falando por aí que tudo é a vontade de Deus. Porque nem sempre a vontade de Deus é feita na terra como é feita no céu. Por isso que o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar. Que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Porque nem sempre é feita. Então, eu não sei se você se lembra daquele acidente da Chapecoense. Quanto se lembra? Foi um trágico acidente, o avião caiu, matou quase todo mundo. E a mãe, para consolar um dos filhos, o filho tinha 10 anos de idade, falou, olha filho, Deus levou o seu pai, foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Deu essa palavra. Quando ela voltou para casa, o filho tinha escrito na parede do quarto, pichado o quarto, eu odeio Deus, Deus matou o meu pai. Mas foi comprovado que faltou combustível, porque não abasteceu o suficiente, pensando na economia e que ia dar tempo de pousar. Então quem que derrubou o avião? Foi Mamon, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Então nós precisamos entender que desde o jardim do Éden, Deus atribuiu a nós, seres humanos, responsabilidades. Então não dá para você ficar colocando tudo na conta de Deus, sendo que não está. Pastor, mas na mão de Deus está o governo de todas as coisas. Deus tem o governo e tem a ciência de todas as coisas. E na sua soberania decidiu compartilhar isso com os homens. Posso ouvir um amém? Amém. Por que nós temos pouco amém? Porque falar de responsabilidades fala de maturidade. E maturidade é algo que todo mundo foge. Então, você vai chegar na rua e você vai falar para uma pessoa que alguém que morreu prematuramente
é a vontade de Deus? Você não sabe. Você não sabe. Então eu conheço um testemunho impactante do pastor Paulo Canudo. É um pastor batista e ele passou um período enfermo e morreu. Foi através deste testemunho que o pastor Luciano Subirá escreveu o livro que o crente deve cuidar do seu corpo físico. O que aconteceu? Esse Paulo Canudo, ele não era alguém sedentário ou alguém obeso, ele era alguém que jejuava demais e não cuidou da vida dele, dessa parte física, e ele morreu. Quando ele morreu, no hospital, o testemunho dele é esse, ele viu o Senhor chegando perto da cama, e ele falou: "Oh Senhor", ele reconheceu, e o Senhor falou para ele: "Não era para você vir agora, eu tinha muita coisa para fazer através da sua vida, você foi negligente, não cuidou do seu corpo e agora você está morrendo. Eu tinha muita coisa para fazer através." E aí pode ser que alguém tentando consolar a esposa, ou os irmãos da igreja, fala: "Pastor Paulo Canudo está com o Senhor, Deus quis assim." E o Senhor falou para ele: "Eu não quis assim, eu tinha uma obra para fazer na sua vida, mas você não cuidou do seu corpo, está morrendo prematuramente." Então nós precisamos entender que todas as adversidades, sendo elas iniciadas por nós, sendo elas permitidas por Deus, sendo elas iniciadas pelo maligno, nós temos uma promessa de esperança: todas vão cooperar para o nosso bem. E qual é a função da adversidade? Crescimento, maturidade. Só que toda adversidade, ela tem a sua riqueza, oculta. Toda adversidade, ela camufla a sua riqueza. Por isso nós precisamos escavar todas as adversidades e extrair a riqueza, os despojos de cada uma delas. Quando estão entendendo, diga amém. Amém. Então, por exemplo, vamos ler Deuteronômio capítulo 32, verso 11. Coloca na NTLH para nós. Olha o que diz Deuteronômio 32, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: "Como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega enquanto estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo." Eu não sei se você sabe como que uma águia ensina o seu filhote a voar. Porque toda águia foi criada para voos altos. Toda águia foi criada para ir além, ter voos altos, alcançar grandes coisas. Mas como filhote, ela fica ali no ninho de maneira confortável. Mas quando chega o tempo, você sabe o que a mãe águia faz? Ela vai tirando as palhas do ninho e vai deixando apenas os gravetos e os espinhos. Para gerar o quê? Incômodo, tirar o conforto. Aí o filhote fica desconfortável, o que ele faz? Pula do ninho. E bate as asas. E aprende a voar. Mas alguns filhotes continuam e se acomodam até com o sofrimento. Tem pessoas que eles estão sofrendo, mas esse sofrimento já se tornou parte da vida dele. Eu já consegui, pastor, me acomodar e me conformar, entrei na forma desse desconforto. Eu sei que não vai mudar, eu sei que a vida tem que ser assim, fazer o quê? Não, Deus está te chamando para sair do ninho para voar alto. Pastor, mas e aqueles filhotes que não saem do ninho de jeito nenhum? A águia pega e joga do ninho. E a Bíblia está dizendo que eles vão bater as asas e se forem cair no chão, a águia passa e pega de novo. E faz o quê? Leva para o ninho? Não. Leva para mais alto e solta de novo.
até que o filhote aprenda a voar. Então, isso é maturidade. Isso é sair da zona de conforto. E as adversidades são da parte de Deus, às vezes espinhos para nos tirar do conformismo. Se nós lidarmos bem com as adversidades, irmão, nós vamos experimentar grandes coisas da parte de Deus. Eu não sei se te enganaram, eu não sei aonde você leu, mas comigo você não aprendeu. Igreja não é garantia de isenção de adversidades, de lutas e de provações. Igreja é um lugar que te turbina, te capacita para que você possa vencê-las, suportá-las, ouvindo a palavra, e ouvir a palavra despertará fé em você, para que você se torne forte, resiliente, robusto para suportar o dia mau. Se nós pegarmos de Adão até os últimos discípulos do Senhor, João, que foi um dos últimos a morrer, na ilha de Patmos, todos os homens de Deus na Bíblia passaram por tribulações. E essas tribulações foram da parte de Deus instrumentos de aperfeiçoamento, de riqueza. Trouxe para eles a oportunidade de apurar a sua fé, transformar o seu caráter e trazer o quê? Um relacionamento ainda mais profundo e constante com o Senhor. É importante você compreender corretamente a história de Jó. Deus não é o destruidor da história de Jó. Deus restaurou e multiplicou tudo. Mas Jó disse isso: antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço por experiência. A adversidade não afastou Jó, a adversidade aproximou Jó e trouxe um relacionamento ainda mais profundo, permanente e verdadeiro. Quantos estão conseguindo entender? Digam amém. Mas o Senhor Jesus disse, lá em João, no capítulo 16, verso 33, olha o que ele está dizendo. João 16, verso 33, diz assim, coloca para nós, por gentileza. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo, diga assim, no mundo. Quantos estão no mundo ainda? Então, não estou falando no mundo caído, no mundo do pecado. Eu estou falando no mundo aqui, planeta Terra, vivo, seres humanos. Por isso que você tem que tomar cuidado quando você prega para uma igreja espiritual como a nossa. Amém? Quando você prega para a igreja de águias, tem isso aí. Não águias conformadas, águias que querem voar altos. Então o Senhor está dizendo, enquanto você estiver vivo, neste mundo, vocês vão passar por aflições. Pastor, mas eu não quero. Mas não tem opção. Faz parte do pacote da vida. A vida é assim. Você vai passar por aflições. Mas o que o Senhor está dizendo? Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pastor, o que isso significa? O mundo é aquilo que tira a sua esperança de vitória. Jesus já venceu. Agora, quando você tem paz e confiança no Senhor, mesmo nas adversidades, você tem esperança de crescimento e de vitória. Então vou te dar bons exemplos. Viajar, sair de férias é bênção? Quantos gostam de viajar? Mas tem adversidade na viagem? O voo atrasa, bagagem extravia, se perde. Hã? É isso aí. Irmão, tudo pode dar errado numa viagem linda de férias para Cancún. Você programou, pagou em 24 vezes na CVC a sua viagem. Chegou em Cancún 7 dias de temporal.
Você fala: Senhor, que é isso? O que eu fiz para merecer essa maldição? Foi só uma adversidade. Você vai fazer o quê? Se fosse uma criança, ia tomar banho na chuva. Mas como é adulto, fica no hotel murmurando, perde até a fome. A grande questão não são as adversidades, mas como você vai lidar com ela. Você está me entendendo? Então, você comprou um carro, aí o carro deu problema, furou o pneu, aconteceu alguma coisa, houve um acidente. As adversidades, ter um carro é muito bom. Pastor, eu decidi, esse ano eu vou construir a minha casa. Seja bem-vindo às adversidades da construção. Eu tenho autoridade para te falar isso. Eu sei, nós estamos passando por várias adversidades. Nós estamos construindo a chácara. Ainda não está pronto. Pensei que o banheiro ia estar pronto esse final de semana. Foi me garantido. Eu te pergunto, ficou pronto? Não. Mas eu te pergunto, é melhor ter um banheiro em processo ou ficar sem chácara nenhuma? É melhor evitar a adversidade da construção ou ficar a vida toda morando de aluguel? Então você tem que escolher qual adversidade você vai enfrentar e ter paz nela. E ter vitória nela. Você está me entendendo? Diga amém. Então as adversidades fazem parte da nossa vida. Mas toda adversidade tem o poder de extrair o melhor de nós, que está incubado e está oculto. Você sabia disso? Então a adversidade, ela pode ser usada por Deus. Tem adversidades que são tolas, que você não precisa passar por elas. Mas tem outras que são necessárias. Faz parte do processo de transformação que cada um de nós precisamos passar. Você está entendendo? Diga amém. Então o Senhor Jesus está dizendo que a zona de conforto pode ser o lugar mais perigoso para você viver. No seu casamento, tem adversidade? Sim ou não? Com certeza. Você descobriu coisas depois do casamento que eram ocultas antes do casamento. Pastor, mas ele não era assim, pastor. Pastor, se eu soubesse que ela era tão brava assim, eu não teria me casado. Pois é, isso ficou incubado. Mas, pastor, ela foi falsa? Ele foi falso? Não. Quando vocês tinham uma adversidade, você ia para a casa do seu pai, ele ia para a casa do pai dele. Mas agora, vocês estão vivendo debaixo do mesmo teto. Por isso é importante sempre guardar as facas, os talheres, as xícaras. As adversidades estão presentes. Sabe por quê? Senão nós vamos viver uma infantilidade espiritual a longo tempo, a longo prazo. E vamos deixar de experimentar a multiplicação, o suprimento e o milagre de Deus, porque nós não assumimos a nossa responsabilidade como filhos maduros para governar com Cristo. Então diga para o seu vizinho, a adversidade que você passa hoje, certamente não é para destruir você, é para promover você. Pastor, então o senhor está falando que essa doença, essa adversidade que eu estou enfrentando é Deus? Não, Deus não manda doença. Por isso que você precisa conhecer as Escrituras. Jesus veio para fazer a vontade de Deus, sim ou não? Quantas pessoas Jesus colocou doença? Quantas? Nenhuma. Quantas ele curou? Várias. Então a vontade de Deus é a cura. Então, você está passando por uma enfermidade, isso é um ataque espiritual, é uma adversidade. Mas até na adversidade que o inimigo plantou, isso pode cooperar para o seu crescimento e para o seu bem. Resiliência, uma fé robusta. Por quê? Olha o que diz Tiago, no capítulo 1, verso 2. Tiago, capítulo 1, verso 2, olha o que diz, vamos ler juntos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria,
passar por várias provações. Ninguém fala amém. Mas eu vou te falar, não tem assim, pastor? O senhor já ensinou que quando a gente fala amém, a gente toma posse. Mas esse tipo de situação, você nem precisa falar amém para tomar posse, vai chegar. Vai. Fique em paz. Mas você precisa estar preparado para enfrentar de maneira sábia, espiritual e vitoriosa. Amém? Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 6, olha o que diz o apóstolo Pedro. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, se necessário, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Diga assim comigo: a provação, a tribulação, as adversidades, revela do que eu sou feito. O Senhor Jesus nos ensinou lá em Lucas, no capítulo 6, verso 46 em diante. Nós não precisamos ler por causa do tempo. Ele diz que 2 casas são edificadas. 2 casas iguais. Uma, porém, alguém cavou fundo, achou a rocha, estabeleceu o alicerce sobre a rocha, e outro construiu sem alicerce nenhum, só sobre a terra. As 2 casas eram idênticas. Ninguém conseguia diferenciar uma da outra, a sua qualidade. O que provou a qualidade da casa? A adversidade. A adversidade prova a qualidade da sua fé, a adversidade prova a qualidade do seu caráter, a adversidade prova a qualidade do seu compromisso, a adversidade só prova do que somos feitos em Deus. Você está conseguindo entender? Então, se alegrar no dia da adversidade, não é para muitos, é para poucos. Precisamos de uma fé robusta, bem fundamentada, esperando no Senhor a resposta. Irmão, quem disse para você que descansar em Deus e esperar em Deus é ficar parado? Quem te contou isso? Se não for uma direção tão clara, se não for uma direção específica, continue em movimento, porque Deus vai direcionar você nos passos que você for dando ao longo da vida. O Espírito Santo não responde pergunta que não é feita. Então não é uma coisa assim, se Deus quiser fazer, Ele faz. Não, se você solicitar, o Senhor vai fazer. Se você clamar, o Senhor vai responder. Se você buscar, você vai encontrar. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então nós precisamos entender que há riqueza na adversidade. Então quantos aqui gostariam de andar só com gente boa? Gente legal, perfeita, que não incomoda, que não pisa no calo. Levanta a mão. Era benção, não era benção? A gente está rodeado de florzinhas de Jesus. Mas como você quer andar com pessoas assim, se nem você mesmo é? Porque sabe como que nós vamos conhecer um irmão? Não é no encontro, não é no legendário, é quando você pisar no calo dele. Quando você pisa no calo desse irmão, você vai descobrir um leão adormecido, ou um cordeiro. Quem que você pensa que é, irmão? Te dou na cara. Mas não é a adversidade que mostra se você é parecido com Jesus ou não? Jesus falou o quê? Judas, hoje eu te dou uma rasteira, vou te moer no cacete. Você já viu Jesus falando isso? Não.
Um dia o irmão me perguntou: pastor, o senhor consegue me explicar sobre a ótica da graça? Jesus com uma corda expulsando os cambistas do templo e jogando. Eu falei: consigo, plenamente. Falei: quantos cambistas tomaram chicotadas? Nenhuma. Falei: então, aprenda algo. Jesus nunca te destrói, mas Jesus sempre destrói aquilo que destrói você. Isso é uma frase boa para o Instagram, né? Então, se tem algo que está te destruindo, o Senhor vai remover. O Senhor vai tirar. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Então, a felicidade está em passar pelo processo da tribulação e ser aprovado. Irmão, quantas pessoas querem a felicidade sem nenhum tipo de tribulação, sem nenhum tipo de esforço? Quantas pessoas estão trocando, às vezes, o esforço necessário para esse tempo, a troco de prazeres momentâneos? Tem um psicólogo de Harvard, ele é o doutor da felicidade. Eu não sei o nome dele, eu vou tentar pronunciar. Tal Ben-Hash. O nome é complicado. Mas ele é conhecido como o doutor da felicidade. E sabe o que ele descobriu? Que toda felicidade que não é fruto de um esforço e de uma vitória sobre uma provação ou adversidade, ela não permanece, ela não tem um sabor acentuado. Por quê? Nós vivemos num mundo que nós não queremos passar por nenhum tipo de desconforto. Nós só queremos resultados. Nós queremos uma dieta que em um dia elimine 35 quilos. Seria benção ou não seria benção? Mas vamos ser sinceros, o que é ser das pessoas? Sabendo que tem uma dieta, que só você fazer 35, aí você engorda 35, opa, dietinha, estou chegando no aniversário, dietinha, volta 35. Você vai morrer. Você vai morrer. Seu corpo não vai dar conta. Então nós sempre buscamos o conforto, achando que às vezes o Senhor está no conforto. Não, o Senhor está no processo. E quando o Senhor está no processo, o processo se torna confortável para o nosso crescimento e amadurecimento. Porque tudo coopera. Cooperou com José, cooperou com Abraão, cooperou com Jacó, cooperou com Isaac, cooperou com o Senhor, que teve que sofrer e padecer na mão dos escribas, sacerdotes e fariseus, mas depois de morto, ao terceiro dia ressuscitou e foi glorificado. Então existe uma glória que vem depois da adversidade. Anota isso. A adversidade, ela testa a qualidade da minha fé. Você sabe que a adversidade, ela revela dependências erradas. Você sabia disso? As adversidades revelam dependências erradas. Graças a Deus aqui nessa igreja não tem, aleluia por isso. Muito menos na minha vida. Mas qual é a qualidade do humor quando o dinheiro está escasso? O relacionamento com os filhos. Se faltar dinheiro, às vezes você desconhece a pessoa que está ao seu lado. Por quê? A dependência está no lugar errado. E às vezes, para nos ensinar, Deus permite que por um período isso não seja a nossa fonte de segurança. Deus revela. As adversidades revelam fraquezas invisíveis, mas as adversidades também revelam potenciais que estavam ocultos. Depois da adversidade, sabe o que acontece? Você desenvolve empatia, paciência e amor com os outros. Irmão, alguém que já sofreu naquela área, quando você vai conversar com ela, ela é longânima, ela é paciente, ela entende. Vem cá, irmão, vem cá, eu sei como é, eu já passei por isso.
Sei que não é da vontade de Deus, mas Deus me deu graça de superar isso. E hoje eu quero ser coluna para você, para sua família. Você está entendendo? Diga amém. Amém. A diversidade proporciona maior maturidade emocional, clareza de propósito. Então diga assim comigo: a diversidade, segundo os olhos da graça, pode ser uma grande bênção na minha vida. Eu escutei há 2 tops atrás o testemunho de um legendário que me marcou. Ele falou: pastor, eu sou advogada, minha esposa também. Nós tínhamos um escritório bem sucedido e nós decidimos empreender no ramo de restaurante. Abrimos um restaurante japonês. Na abertura passou um mês, pandemia. Pastor, nós quebramos, perdemos tudo. Eu tive que pegar ovo caipira do sítio do meu sogro para vender. Fui lá embaixo, pastor. Um advogado formado, não conseguia processo, aquelas coisas terríveis, portas fechadas. E aí a minha esposa não sabia fazer nada para complementar a renda. Entrou no YouTube, aprendeu a fazer bolo simples. Começou a fazer bolo simples. Com 3 meses tinha 50 bolos vendidos no dia. Começou a fazer filmes assim, vídeos no Instagram. O negócio começou a bombar. Falou: pastor, hoje nós temos uma agência com quase 20 funcionários só para cuidar do canal da minha esposa, tem quase 5 milhões de seguidores. Nós ficamos ricos. Então a adversidade gerou para ele uma oportunidade. Se você não tivesse esse desemprego, certamente você nunca iria empreender. Você ia sempre ficar nesse ninho. Aí o Senhor tirou você do ninho, vai empreender. Você ia ficar lá o resto da vida, sem experimentar o seu verdadeiro potencial. Pastor, eu recebi do líder a oportunidade de dar a palavra na célula, pastor. Pastor, faz 4 dias que eu não durmo, está tendo um desarranjo em mim. Nem que você morra e ressuscite. Dá a palavra, cresça, aceita o desafio. Amém. Um tempo atrás, um irmão, porque tem irmãos que são espirituais. Falei: irmão, por que você não batizou ainda, abençoado? Pastor, porque ainda não é o tempo de Deus. Falei: amém, verdade. Falei: por que você não casou? Pastor, ainda não é o tempo de Deus, eu estou avaliando. Aí eu perguntei para ele: você trabalha? Trabalho. Falei: posso te dar um exemplo? Pode. Falei: se amanhã você chegasse lá na sua empresa e o seu gerente te chamasse e falasse: olha, você foi promovido para diretor dessa empresa, você vai ganhar 25 mil reais por mês, mas eu preciso da documentação para já começar o processo, e eu quero que você traga a sua certidão de casamento. Eu perguntei para ele: você ia colocar isso em dia ou não? Ele falou: pastor, no outro dia. Aí eu falei assim para ele, aí com amor, né? Sempre. Passei a mão no ombro dele e falei assim: quero te apresentar, o seu verdadeiro Senhor se chama Mamon, não é Jesus. Porque o dinheiro moveu coisas que o propósito de Deus era para ter movido. Então não dá para nós ficarmos espiritualizando e colocando na conta de Deus aquilo que o Senhor atribuiu na nossa vida de responsabilidade. Isso não é para gerar peso nem condenação, mas para despertar você. Oh, pastor, ora por mim, pastor, estou apertado financeiramente, pastor, estou passando por a luta. Vamos orar, ora. O líder ora, profetiza. 3 meses, e aí, irmão, pastor, na mesma luta. Aí o pastor, o líder fala assim: você está trabalhando? Não, pastor, você tem que ver. Coloquei na mão de Deus, vai passar fome. A Bíblia diz que a pobreza chegará na casa a cavalo. Paulo diz: se aquele que não trabalha é bom que nem coma. Pastor, ser casado é uma tribulação, pastor.
Irmão, você casou, você não casou para fazer o que você quer. Agora tem alguém que manda em você. E você manda em alguém. É verdade, a Bíblia diz isso. Que o corpo do marido agora é da esposa e o corpo da esposa é do marido. Então você não sai para qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer pessoa. Você tem que dar satisfação, varão. Cadê as irmãs aí para me ajudar no glória a Deus? Com você também, irmã. Não sai comprando qualquer coisa, de qualquer maneira, comprando tapoeira e guardando dentro do guarda-roupa. Tem que dar satisfação do dinheiro. Só para quebrar o gelo. Não cutuca, essa é uma hora ruim para você cutucar, olhar do lado. Mas eu louvo a Deus que eu estou pregando para uma igreja madura, espiritual, cheia do Espírito, cheio da graça de Deus. Diga assim comigo: a fé não elimina a luta, mas muda a minha postura diante das adversidades. Aleluia. Aí o irmão está lá: pastor, estou numa luta financeira, pastor, meu aluguel está atrasado, pastor, já tem 4 luzes, vai cortar. Aí o pastor, o líder fala: que isso, irmão, vamos levantar um recurso aqui para te ajudar. Irmão, não pode passar por isso não. Mas você está trabalhando? Estou. Está ganhando quanto? X por mês. Ué, irmão, o que está acontecendo no dinheiro? Sabe o que é, pastor? Comprei um iPhone 17. Então aproveita a lanterna do iPhone 17 e ilumina a sua casa sem energia. Irmão, tem coisa que os demônios estão falando assim: gente, dessa vez nem eu não. O cara fala que é o inimigo, mas é a má administração financeira. Pastor, eu gastei mais. Pastor, esse ano eu fui para a praia. Pastor, esse ano eu comprei presente para todo mundo. Pastor, eu estourei meu cartão. E o que tem? Fala para o Senhor: Senhor, eu fui responsável mesmo. Me ajuda a consertar. Me dá sabedoria financeira na próxima para não fazer a mesma coisa. Se você fez, assuma, em paz. Irmão, estou apertado sim, sabe por quê? Comi salmão o ano novo todinho, café, almoço e janta. Estou na tribulação financeira? Estou, mas estou com a barriga cheia, cheio de ômega 3, está tudo certo. Mas pelo menos você sabe, e não fica espiritualizando coisas que precisam assumir uma postura madura diante delas. Amém? Quantos estão comigo? Amém. Diga assim: as adversidades vão me promover a partir de hoje. Não tem aquele chefe seu? Aquele chefe pode ser um trampolim para o seu sucesso. Aquela perseguição na empresa pode ser um trampolim para o seu sucesso. O que você está passando hoje não é para a sua destruição, é para a sua promoção. Vai vir o leão, vai vir o urso, vai vir o Golias, e em todas o Senhor te dará a vitória, e tudo vai cooperar para o seu bem, para o seu avanço e para a sua prosperidade. Aleluia! Cresça em Deus. Agora deixa eu te falar um negócio. Se você está com gavetas cheias de coisa para resolver, tira nesses dias tudo da gaveta, coloca na presença de Deus, fala: Senhor, eu vou resolver tudo que está pendente na minha vida. Eu não vou mais dar desculpa, eu não vou colocar a culpa no outro, eu não vou colocar a culpa no inimigo, eu vou enfrentar de cabeça erguida, porque na cabeça do justo tem uma bênção de autoridade, maturidade e de sabedoria. Enfrenta, de frente com o inimigo. Deus te ungiu para isso. Falei para os irmãos hoje de manhã, para você não ficar no déficit da pregação. Minha esposa é muito exigente. Mas um dia ela me falou um negócio. Ela tem toda a razão. Ela falou assim: eu não espero nada menos do que o seu potencial. Você tem esse potencial. Então não vou esperar e nem vou aceitar nada menos do que isso. Você não é igual ao outro, eu sei o potencial que você tem, então eu quero que você alcance esse potencial. Como marido, como pai, como líder. Sabe o que a Bíblia diz lá em Provérbios 27, verso 17?
Assim como o ferro afia o outro ferro, assim afia o irmão ao seu amigo. Esse irmão do seu lado, esse cônjuge, ele é uma ferramenta. Você tinha que olhar para ele e falar assim: bom dia, afiador de Deus na minha vida. Você quer ser uma tramontina afiada nas mãos do Senhor? Uma espada afiada nas mãos do Senhor? Toda espada precisa ser afiada. E Deus usa irmãos para nos afiar. Deus usa o seu líder, seu cônjuge, seu pastor, seu amigo, para te afiar. Então não fuja. Se entregue. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa Ele fazer. Eu não sei qual é a tribulação que você está passando hoje, as adversidades. Eu sei das minhas, que não são poucas, mas tenho muitas adversidades. Mas eu decidi: Senhor, eu vou aprender com todas elas. Eu vou aprender com todas elas. O Senhor vai me capacitar. Não adianta você reclamar, não adianta você desistir, não adianta você deixar à beira do caminho. Conclua os processos, aprenda com eles e vá para um novo nível. Deus tem um novo nível aguardando você. Sabe o que o Espírito Santo pode fazer nesses dias? Nunca esqueça desse testemunho do Joel Osteen. É um pastor que admiro muito, de uma mega igreja em Houston, nos Estados Unidos. Eu não sei se é ele, eu li no livro dele. Um irmão estava quase morrendo. A enfermidade não deixava o seu corpo. E ele foi buscar Deus, buscar Deus, buscar Deus. Senhor, me livra desse ataque espiritual, me livra dessa enfermidade. E aí o Espírito Santo sabe o que falou para ele? Café. Ele falou: pastor, estava orando e o Espírito Santo falou comigo: café, eu não estou entendendo. Aí o pastor falou assim: você tem alguma relação com café? Você trabalha com café? Ele falou: não, pastor, eu sou viciado em café. Eu tomo 3 garrafas por dia. Aí o pastor falou: é isso que está matando o seu corpo. Você lutando com demônios, era só você beber menos café. Pastor, ora pelo meu casamento. Pastor, o que foi? Pastor, está uma crise. Pastor, está uma crise. Eu já fiz jejum, já fiz campanha. Pastor, e não muda. Vamos orar, irmão. Pastor, eu tive um sonho. E o sonho, eu escutava só isso: tic, toque, tic, toque. Pastor, o que é isso? Será que é o tempo que está acabando para mim? Não, você está passando 8 horas no TikTok, esquecendo da sua esposa, dos seus filhos. E está culpando o demônio que está destruindo o seu casamento. Não é, é só você desligar o Wi-Fi que resolve tudo. Pastor, o inimigo se levantou. Está atacando meus bens, pastor. Atacou meu carro esses dias, pastor. Parei no trânsito, morreu do nada. Pastor, estou orando, o Espírito Santo tem que me revelar. Aí o Espírito fala assim: manutenção. Tem umas luzinhas parecendo árvore de Natal acendendo no painel. Você fala: nossa, atualizou. Tem uma de óleo lá, é perigoso. Se acender, já foi. Por que nós complicamos coisas tão simples da vida? Por que a gente faz isso? Não sei. A gente faz isso, eu faço. Poxa vida, estou aqui com o carro agora. Acendeu uma luz. Acendeu uma luz. Pneu traseiro esquerdo está murcho. Procure um calibrador. Se amanhã, na hora de levar 7 horas os meus filhos para a escola, foi o inimigo que lançou uma seta? Não, irresponsabilidade. Fui avisado, não dê importância. O Espírito Santo nunca vai deixar você sem orientação, filho. Você está nas mãos do Senhor. Ele está te avisando. Ele pode te livrar da adversidade. Fala: olha, você está entrando por esse caminho que vai te fazer muito mal. Não é para você essa adversidade. Não entra em lutas que não tem despojos. Não discute com quem não tem nobreza.
Que o Senhor hoje nos aperfeiçoe e nos dê a graça de extrair toda a riqueza das adversidades, para que possamos crescer e avançar e amadurecer. Como líder, como esposo, esposa, pais. Que o Senhor abra os nossos olhos. Não murmure, não reclame. Enfrente. Na dependência do Espírito, sabendo que há uma riqueza por trás dessa situação. Amém? Quantos estão conseguindo entender? Diga. Por isso fica de pé onde você está.